Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras da Bíblia, a jornada de Davi. Um homem que nos ensina muito sobre paciência, fé e, principalmente, sobre esperar o tempo de Deus. A vida de Davi é uma verdadeira aula sobre como os planos divinos se desenrolam de maneiras que nem sempre entendemos no momento. Tudo começa em Belém, enquanto seus irmãos mais velhos, fortes e imponentes, desfilam diante do profeta Samuel. É o caçula, o pastorzinho, Davi, que Deus escolhe. Samuel unge rei de Israel, ali mesmo, no meio da sua família. Imagine a cena. Um garoto com cheiro de ovelhas, de repente é declarado o futuro rei da nação. Mas aqui vem a primeira lição. A unção não veio com uma coroa imediata. Davi não foi para o palácio. Ele voltou para o campo, para cuidar das suas ovelhas. A promessa foi plantada, mas o tempo da colheita ainda estava longe. Ele precisava aprender a ser fiel no pouco antes de receber o muito. Então, surge um gigante, Golias, o campeão dos filisteus, desafiava Israel por 40 dias, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Davi, ao visitar seus irmãos no acampamento, ouve o desafio e se indigna. Como alguém ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Enquanto todos viam um gigante impossível de derrotar, Davi via uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Com uma funda e 5 pedras lisas, ele enfrenta Golias. Sua confiança não estava em sua própria força, mas no Deus que o livrou das garras do leão e do urso. E com um único arremesso, o gigante cai. Essa vitória transformou Davi num herói nacional da noite para o dia. O povo cantava. Saul matou seus milhares, mas Davi seus dezenas de milhares. Esse sucesso repentino, no entanto, despertou um monstro perigoso: o ciúme no coração do rei Saul. Aquele que deveria ser seu mentor e líder se tornou seu maior perseguidor. Saul via Davi não como um servo leal, mas como uma ameaça ao seu trono. Começava assim a fase mais difícil da vida de Davi, a fuga. Ele, o ungido de Deus, o herói de Israel, agora vivia como um fugitivo, escondendo-se em desertos e cavernas. Pense nisso por um momento. Anos se passaram desde a unção. Davi já havia provado sua coragem e fidelidade, mas em vez do trono, ele encontrou perseguição e exílio. Quantas vezes ele não deve ter se perguntado: Deus, o Senhor não me ungiu para ser rei? Por que estou passando por tudo isso? Essa fase de deserto foi, na verdade, uma escola intensiva de liderança. Foi ali que ele aprendeu a depender totalmente de Deus, a liderar homens descontentes e endividados que se juntaram a ele, e a forjar um caráter resiliente. O deserto estava moldando o coração do futuro rei. E então chegamos a um dos momentos mais cruciais da sua jornada: o teste na caverna de En-Gedi. Saul, em sua caçada implacável, entra na mesma caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos. Ele estava vulnerável, completamente à mercê de Davi. Seus homens viram aquilo como um presente divino. É agora, Davi. Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Acabe com ele e tome o trono que é seu por direito. Era a oportunidade perfeita, a solução rápida para anos de sofrimento. Qualquer um entenderia se ele agisse. Mas Davi se recusa. Ele se aproxima sorrateiramente e corta apenas a ponta do manto de Saul. E mesmo por esse ato, seu coração o acusa. Ele diz aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor. Não levantarei a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi entendeu algo profundo. A promessa de Deus não lhe dava o direito de realizar essa promessa
com as próprias mãos, através de violência ou traição. Ele escolheu honrar a autoridade que Deus havia instituído, mesmo que essa autoridade estivesse agindo de forma injusta. Ele confiava que Deus, que o ungiu, era também aquele que o colocaria no trono no tempo certo e da maneira certa. Essa atitude de Davi revela um coração totalmente submisso a Deus. Ele passou no teste mais difícil de todos, o teste do poder. Ele provou que não queria o trono mais do que queria a vontade de Deus. Ele preferiu esperar, mesmo que a espera fosse dolorosa e longa, a tomar um atalho que desonrasse a Deus. E essa espera não foi passiva, foi uma espera ativa, cheia de adoração, composição de salmos e confiança inabalável. Eventualmente, após a morte de Saul em batalha, o caminho para o trono se abriu naturalmente. Davi foi primeiro aclamado rei sobre Judá e 7 anos depois, sobre todo o Israel. A promessa feita tantos anos antes, lá no campo de pastoreio, finalmente se cumpriu. Foram cerca de 15 a 20 anos entre a unção e a coroação sobre todo o Israel. 20 anos de espera, de fuga, de provações e de amadurecimento. A história de Davi nos ensina que a unção precede a posição. Entre a promessa e o cumprimento, existe um processo, um caminho que muitas vezes passa pelo deserto. Esse processo não é um desvio, mas parte essencial do plano de Deus para nos moldar, para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Talvez você esteja hoje no seu próprio deserto, esperando uma promessa se cumprir. Talvez você se sinta como Davi na caverna, com uma solução fácil à sua frente, mas que comprometeria seus princípios. Lembre-se da lição de Davi. Espere no Senhor, confie no tempo dele. Ele está no controle e seu tempo é perfeito. Não tente apressar o processo ou tomar atalhos. A espera em Deus nunca é tempo perdido, é tempo de preparação. Assim como Davi foi moldado no deserto para ser um rei segundo o coração de Deus, nós também somos moldados em nossas esperas para nos tornarmos as pessoas que Deus nos chamou para ser. Obrigado por assistirem. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!